Olá, bem-vindos ao curso de orçamento. Então a gente começa com uma pergunta, né? O que é orçamento? Do que se trata a orçamentação de uma obra? Então a gente diz que a orçamentação ela envolve diversas atividades, entre elas a identificação, a descrição, a quantificação, a análise e a valorização de diversos itens de uma obra. Então, repetindo, a orçamentação ela envolve diversas atividades, entre elas a identificação, ou seja, eu vou identificar quais são essas atividades, eu vou descrevê-las, eu vou quantificar cada uma dessas, eu vou analisar e eu vou valorizar todos esses itens. E por que a orçamentação é importante, né? Por que eu tenho que estudar a orçamentação como técnico de edificações? Porque a orçamentação ela é uma previsão do custo da obra. Então, no caso de erro, esses erros eles afetarão diretamente o planejamento financeiro da obra e, consequentemente, a execução da obra. Então, a gente pode dizer que o orçamento ele é a base para a negociação. Então, orçamentos com erros, eles vão levar negociações a erros. Então, a importância financeira do orçamento é muito, muito, muito grande. Então, o orçamento ele é muito, muito, muito importante e ele deve ser feito com o máximo de cautela. A orçamentação ela tem diversas utilidades, né? Então, com a orçamentação é possível obter itens de acompanhamento, é possível realizar simulações, né, e comparações. Eu vou levantar a quantidade de materiais e serviços, eu vou dimensionar as minhas equipes, eu vou ter capacidade de revisão de valores e índices, eu vou gerar o cronograma físico-financeiro e também vou fazer análise da viabilidade econômico-financeira. O que é necessário para fazer orçamento? Eu preciso basicamente de projetos com muitos detalhes, preciso de memoriais descritivos, eu preciso de muita atenção e muita habilidade técnica. É isso que eu preciso. Então, repetindo, eu preciso de projetos bem detalhados, eu preciso de memoriais descritivos, eu preciso de muita atenção e muita habilidade técnica. Então, eu começo aqui falando, né, de um assunto mais técnico no que se refere à orçamentação. Eu preciso dizer que o orçamento sempre vai ter algum grau de incerteza e que muitos pressupostos são adotados, né? Então, alguns atributos eles vão nos dar métricas do orçamento quanto ao seu grau de incerteza. Então, o orçamento ele possui esses atributos estão relacionados a um grau de incerteza, né? E esses atributos são a aproximação, a especificidade e a temporalidade. Então, o que seria a aproximação, né? A aproximação está presente em muitos itens do orçamento. Então, um exemplo, né, da onde que a gente encontra a aproximação é que a gente parte do pressuposto que um pedreiro gasta 1 hora para fazer 2 metros quadrados de alvenaria. Isso é um mero exemplo, tá? Isso vai depender do tipo de tijolo, do tamanho do tijolo, enfim. Então, a gente está utilizando uma aproximação, porque esses valores eles podem ser maiores ou menores, tá? Então, se o pedreiro for mais experiente, ele vai fazer isso mais rapidamente. Se ele for menos experiente, ele vai fazer mais devagar. Então, eu sempre vou adotar valores aproximados, né? Eu não vou fazer uma análise perfeita e é preciso ter consciência de que eu lido com valores aproximados, né? E a aproximação é de fato um atributo do orçamento. Além disso, como eu falei, a produtividade da equipe ela pode variar, mas eu tenho os encargos sociais e trabalhistas, eu tenho a incidência de acidentes de trabalho, de faltas justificadas e entre outros. Quanto ao material, eu posso dizer que existe perda, impostos, reaproveitamento, o preço tem a variação. Então, repetindo, tudo eu levo em conta
a aproximação, ou melhor, tudo é feito com aproximação, porque é praticamente impossível eu levantar com perfeição o valor das perdas, né? Quanto terá de perda, por exemplo. Também o preço do insumo, né? Será que vai subir? Será que... Enfim, repetindo, eu preciso ter consciência da aproximação que são adotadas nos diversos itens. A produtividade do equipamento também. Então vai depender se o equipamento está novo, se o equipamento está velho. Vai depender de diversos fatores que podem afetar a produtividade do orçamento. Então, a produtividade que eu adoto o equipamento é uma produtividade aproximada, a disponibilidade mecânica, o custo horário, inclusive os custos indiretos, eles também possuem aproximação. Quando a gente fala no atributo, vou voltar ao slide, então quando a gente fala no atributo especificidade, a gente está basicamente falando que para um lugar específico, os preços podem ser completamente diferentes, né? Então, dependendo da região, dependendo da cidade, eu tenho outras culturas de construção. Basicamente, eu tenho outro preço. Então, eu sempre tenho em mente que a especificidade, cada orçamento ele é específico. Eu não posso fazer o aproveitamento de um orçamento para um outro local distinto, porque os locais eles possuem suas especificidades. E também a temporalidade. Temporalidade os preços eles mudam conforme o tempo e eu faço um orçamento que é para o atual momento, né? Então, logo esse orçamento ele fica desatualizado e a temporalidade também é um fator que vai contribuir para a imperfeição do nosso orçamento. É preciso ter em mente que existem esses atributos e a gente vai aprendendo a lidar com eles. Então, continuando a aula, então isso aqui a gente já conversou. Então, a gente vai falar agora sobre os graus de orçamentação. Então, não é uma tarefa simples, né? O levantamento dos custos. E não é sempre que eu vou fazer um orçamento detalhado, né? Então, eu começo fazendo ali uma estimativa de custo, né? Então, muitas vezes, eu já consigo ter uma ideia da viabilidade, né? Mas a primeira coisa que eu faço é um orçamento, uma estimativa de custo. Depois, eu vou fazer um orçamento preliminar. E aí, estando tudo de acordo, né? E tudo convergendo para a viabilidade, né? Da execução, aí que eu vou partir para um orçamento detalhado ou orçamento analítico. Então, o que é a estimativa de custo? A estimativa de custo ela é feita a partir da comparação com projetos similares, né? Então, eu também posso usar o custo do metro quadrado construído. Então, a CUB, né, o custo unitário básico, é uma fonte de referência. A gente vai falar com mais detalhes sobre o CUB, né, mais para frente, o custo unitário básico. Mas ele dá, basicamente, o preço por metro quadrado de uma construção, né, de um determinado padrão de construção. E eu, com a estimativa de custo, eu vou ter uma ordem de grandeza do custo do empreendimento. O orçamento preliminar, ele apresenta um grau maior de confiabilidade em relação à estimativa de custo, né? Então, eu vou ter mais indicadores que permitem um trabalho mais fácil de orçamentação. E também, o orçamento preliminar, ele pode ser feito a partir da estimativa de custo por etapa. Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Então, por exemplo, o volume de concreto. Então, o volume de concreto, eu vou ter, basicamente, para fazer a estimativa, né? Para eu fazer usar um indicador para saber a quantidade de concreto, por exemplo. Eu vou pegar a área construída e vou multiplicar pela espessura média. Essa espessura média, ela é um indicador que vai ajudar, basicamente, eu fazer o orçamento preliminar. Então, se eu tenho uma estrutura abaixo de 10 pavimentos, a espessura média vai ser de 12 a 16 centímetros. Então, eu pego a área construída, multiplico por um valor entre 12 e 16 centímetros, eu vou encontrar o volume de concreto que eu vou utilizar na minha obra. Também é possível fazer, com um raciocínio análogo, a quantidade de aço, né, o peso da armação que eu vou utilizar na minha
a minha obra. Então, se a estrutura ela for abaixo de 10 pavimentos, eu vou utilizar entre 83 e 88 quilos para cada metro cúbico de concreto. Então, o peso da armação vai ser o volume de concreto multiplicado pela taxa de aço. Então, a taxa de aço ela vai variar entre 83 e 88 quilos por metro cúbico de concreto para uma estrutura abaixo de 10 pavimentos. Eu vou ter a taxa de forma. A taxa de forma, ela também vai ser em volume do concreto, né? Vai ser com base no volume de concreto. E é basicamente entre 12 e 14 metro quadrado para cada metro cúbico de concreto. Também é um indicador que vai vai ajudar a gente fazer o nosso orçamento preliminar. Então, repetindo, a gente pega a área da forma, ou melhor, taxa de forma, que é entre 12 e 14 metros quadrados para cada metro cúbico de concreto, e multiplica pelo volume de concreto. Eu também posso fazer estimativa de custo por etapa. Eu posso considerar que os serviços preliminares é de 0,2 a 0,3% do custo total. Então, esses números são importantes, né? O orçamentista ele precisa saber os percentuais de cada etapa da obra. A gente tem que é o movimento de terra de 0 a 1%, fundações especiais de 3 a 4%, infraestrutura de 1,9 a 2,5%, superestrutura de 29,2 a 35,7%. Então, a gente tem um maior gasto aqui a superestrutura, né? A vedação de 2,7 a 3,8%, as esquadrias de 6,9 a 12,7%, as instalações hidráulicas, por exemplo, um número bom de 10,8 a 12,5%, as instalações elétricas de 4,5 a 5,4%, permeabilização, vidros, pinturas, serviços complementares, elevadores, enfim. Aqui eu tenho um guia, né, para que eu possa fazer estimativa de custo por etapa. E o orçamento analítico é a maneira mais precisa da previsão do custo, e ela é feita com base no levantamento quantitativo de projeto e das composições de custo, então, além de uma cuidadosa pesquisa de preço. Então, com o orçamento analítico, procura-se chegar sempre próximo ao valor real. É isso. Obrigado pela atenção, faça os exercícios e até a próxima aula.